Quero falar agora sobre o Corinthians, que enfim conseguiu uma vitória na justiça. Todo santo dia eu volto aqui com alguma novidade triste. Olha, processo na FIFA, derrota na justiça, dessa vez vitória. Vitor Pereira, técnico que já trabalhou no Corinthians, cobrava cerca de 7 milhões e meio de reais relativos a FGTS, férias e 13º do Timão, por conta da sua passagem. E pela segunda vez ele foi derrotado nos tribunais. O último tribunal que o julgou recentemente entendeu que essas questões devem ser julgadas por FIFA e Corte Arbitral do Esporte, mantendo assim o processo extinto, sem julgamento do mérito. Importante contar que um auxiliar do Vitor Pereira também havia entrado com ação, cobrando 514 mil reais de direitos trabalhistas. Corinthians, nesse caso, também venceu. Importante dizer que, além da questão na justiça do trabalho no Brasil, o Vitor Pereira também havia recorrido à FIFA. E, nesse caso, conseguiu a condenação do Corinthians ao pagamento de 2 milhões e 600 mil reais. Essa grana ainda não começou a ser paga, porque o Corinthians, como de praxe, recorreu à Corte Arbitral do Esporte. Agora é questão de tempo para que surja a punição ao Timão e, em caso de não pagamento, mais um transfer ban à vista. Quero falar agora sobre o Corinthians. O Ministério Público de São Paulo intimou o André Sanches a prestar depoimento. Ele vai na condição de investigado na próxima quinta-feira. Esse depoimento vai acontecer através de uma videoconferência. Tudo porque o Ministério Público de São Paulo atestou a veracidade das faturas que indicam gastos pessoais em cartões de crédito corporativos do Corinthians durante a passagem do dirigente com o presidente. Ele esteve pela última vez à frente do Corinthians entre 2018 e 2020. Há uma pressão muito grande, especialmente externa, para que André Sanches seja condenado e nunca mais tenha capacidade ou possibilidade de atuar na vida política alvinegra. Tenho conversado com o Andrés e ele assegura que vai se distanciar de vez e não pretende mais participar de qualquer coisa relacionada ao Corinthians. Vamos ver se durante o tempo isso de fato avança. André Sanches e Duílio Monteiro Alves têm problemas com cartões corporativos por causa de gastos feitos por eles para coisas pessoais. Por exemplo, o André Sanches gastou cerca de 6 mil reais numa noite, num Réveillon, enquanto presidente, usando cartão corporativo. Ele admitiu ter usado, mas disse ter se confundido na utilização do cartão. Em vez de usar o cartão pessoal, acabou usando o cartão corporativo. Apesar de ter devolvido o dinheiro, a pressão é enorme para que o André seja expulso. Gostaria de saber a sua opinião sobre o tema. O que você pensa a respeito? Só para completar em relação ao Corinthians, contar que André Ramalho sofreu um estiramento muscular no músculo adutor da coxa direita, e essa lesão se deu em uma atividade complementar, não orientada por gente do Corinthians. Já Miguel Moscardo, irmão do Gabriel Moscardo, fez seu primeiro treino com o time profissional nessa segunda-feira, atacante de apenas 15 anos de idade. E o Miguel Moscardo é super badalado porque já soma 41 gols na atual temporada. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Hora de falar sobre o Corinthians com investigações e suspeitas de desvios. E a questão envolve materiais oferecidos pela Nike. Corinthians tem, por contrato, direito a 4 milhões de reais em peças fornecidas pela Nike por temporada. Só que antes mesmo de Augusto Melo deixar a presidência, vítima de um impeachment, Corinthians já havia estourado essa cota anual. Diante desse cenário, abriu-se internamente uma investigação para entender o que aconteceu, como é que esses 4 milhões de reais fornecidos em produtos desapareceram ainda no primeiro semestre. A suspeita de desvio de peças e abuso de poder. Tem muito torcedor do Corinthians identificando materiais que seriam do clube vendidos por influenciadores e torcedores do Corinthians nas redes sociais, o que constitui um crime. E a ideia é descobrir como essas peças que pertenciam ao Corinthians acabaram saindo do clube, sem que o Corinthians tivesse qualquer receita ou controle em cima delas. Só para completar, é importante lembrar que em maio, Timão chegou a registrar um boletim de ocorrência após descobrir que as câmeras da sala de estoque estavam ligadas, mas não transmitiam imagens no sistema interno. O que você pensa sobre mais essa situação envolvendo o Corinthians? Use o espaço para comentário e registre a sua opinião, beleza? Jean Carlos Seu 30 por aqui. O Adriano Rubens, boa noite, Nicola. Fala uma coisa boa no Corinthians. Boa. Deixa eu falar sobre o irmão peraí. É Miguel? Deixa eu só ver se é Miguel. Porque tá surgindo um moleque, Miguel Moscardo.
Ele tem 15 anos de idade e é irmão mais novo do Gabriel Moscardo, aquele mesmo que foi vendido para o PSG, né? O Miguel, nessa segunda-feira, fez seu primeiro treino com o time profissional do Corinthians com 15 anos de idade. Atleta que na atual temporada já soma 41 gols, tá? Então é alguém que está sendo preparado para no futuro não tão distante virar um jogador importante dentro do elenco corintiano, tá bom? Carlos Divino Nicola, o que se sabe realmente sobre a SAF no Timão? Não vai acontecer, esquece. Existe alguma possibilidade de o Corinthians se reerguer sozinho? Existe, mas você precisaria ter caras muito bons e livres da politicagem no clube. Só que esses caras, só que caras bons só vão conseguir se eleger se eles fizerem politicagem. E se eles fizerem politicagem, eles vão precisar trazer caras que não são bons para auxiliares. Ou seja, Corinthians, assim como São Paulo, só tomaria um rumo bom se virasse uma SAF, mas como acontece no São Paulo, o Conselho Deliberativo do Corinthians nunca vai permitir que isso aconteça, porque se esse clube virar SAF, esses conselheiros perdem toda a autonomia e nunca mais vão ter a chance de apitar absolutamente nada, tá? O Anderson Neves, notícias de reforços para o Corinthians, nada, Anderson, nada. O Corinthians gosta do Gabigol, mas nem iniciou tratativa, até porque a janela de inscrições só abre, em janeiro. E nesse exato momento o Corinthians ainda tem um transfer ban definitivo e outro que deve entrar se o Corinthians não se acertar com o Matias Rojas num período de mais ou menos 40 dias. Quero contar também que Douglas, ex-meia atacante de Grêmio, Corinthians, entre outros, virou foragido da polícia ou da justiça. É que a Polícia Civil, lá do Rio Grande do Sul, decretou sua prisão por falta de pagamento de pensão alimentícia. A dívida é de 137 mil reais e a polícia não tem conseguido encontrá-lo. Quero falar agora sobre o Corinthians com discussão pesada entre Ángel Romero e Hugo Souza. A briga aconteceu depois da derrota do Corinthians por 2-1 para o Flamengo na noite desse domingo na Neoquímica Arena. Romero decidiu reunir os atletas para fazer um cumprimento bem tradicional depois das partidas na Neoquímica Arena, endereçado aos torcedores. Ao que consta, o Hugo Souza, irritado com a derrota, decidiu ir para o vestiário e o Romero cobrou de forma severa, áspera, pesada, o goleiro que é titular do Corinthians. Jogadores do Timão foram chamar o Hugo, que acabou se rendendo e fazendo o cumprimento com o restante do elenco. Enquanto os jogadores faziam esse cumprimento, dá para ver nas imagens o Romero xingando o Hugo, que não gostou. O pessoal do Deixa Disso precisou entrar no meio da discussão para evitar que cenas mais fortes viessem à tona e a público diante de todos os torcedores. Posso assegurar, complementando as informações que já foram divulgadas, que o clima continuou quente nos vestiários. Romero quis cobrar o Hugo, que minimizou as declarações do Romero, meio que colocando o Romero no lugar, peraí, fica na sua, você nem titular do time é. O Romero, fazendo valer do tempo de casa e do moral que tem com o torcedor, insistiu nas cobranças. E mais uma vez o pessoal do Deixa Disso precisou intervir para que a confusão não se tornasse algo mais sério, com direito à briga de vias de fato. O episódio, nessa segunda-feira, parece ter sido superado, até porque a questão era extremamente boba. Cumprimentar ou não o torcedor, o Romero quis adotar um papel de líder, o cara que domina todo mundo, o Hugo não gostou. Só para complementar, lembrar que o Romero tem contrato com o Corinthians só até dezembro e nesse momento não há nenhuma intenção na renovação do vínculo. Quero completar em relação ao Corinthians para contar que Memphis Depay continua sendo dúvida em relação a seu retorno. Ele se machuca no dia 10 de setembro num jogo contra o Atlético Paranaense. E a primeira impressão é de que por conta desse edema ele precisaria talvez de um jogo para ficar de fora. Na verdade já se passaram 19 dias, dá para descartar sua presença contra o Internacional em Porto Alegre nesse meio de semana, jogo na quarta-feira, talvez no melhor do cenário, se ele treinar com bola ao longo da semana, possa reaparecer diante do Mirassol no fim de semana. A verdade é que há uma enorme preocupação e cuidado dos dirigentes do departamento de futebol do Corinthians com esse retorno do Memphis, até porque o holandês ficou muito chateado com a contusão, culpando os integrantes da comissão técnica do Corinthians. Ele entendia que não precisava jogar contra o Atlético Paranaense, especialmente depois de toda a viagem que fez e dos 2 jogos pela Holanda na última data FIFA. E você, que pensa sobre toda essa confusão, não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.